Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui no canal da Cavalete. Essa empresa linda que você acabou de ver o nosso vídeo, nós estamos há 46 anos no mercado, fabricamos cadeiras e assentos para ambiente de trabalho. Eu quero me apresentar também para você, eu sou Cristiane Cantelli, eu sou ergonomista dessa empresa, tenho a honra de estar aqui falando nessa live hoje. Trabalho aqui na Cavalete há 18 anos, porque há 18 anos a Cavalete tem um programa ativo de ergonomia, qualidade de vida e saúde. Sim, a ergonomia está no nosso DNA, nós temos esse princípio de ergonomia, de qualidade de vida, e não é à toa que nós somos a empresa líder, fabricante de assentos no mercado hoje. Então, hoje nós vamos falar, pessoal, sobre um tema está super em alta hoje, que é falar sobre produtividade, pelo momento que a gente está passando, né? Como nós podemos nos manter produtivos, como nós podemos nos manter determinados a realizar o nosso trabalho da melhor maneira possível. E também quais são os limites desse nosso trabalho, quer dizer, qual é a melhor forma que a gente pode realizar o nosso trabalho dentro dos limites físicos, dos limites digitais e também dos próprios limites profissionais que nos impõem nessa situação que nós estamos vivendo. Como eu falava, eu sou ergonomista, mas também eu sou fisioterapeuta e eu trabalho na Cavalete há 18 anos e também faço parte dessa história. Então, nós trabalhamos nesse processo todo de ergonomia dentro do nosso processo produtivo e também dos nossos produtos, para que a gente possa levar um produto de qualidade, um produto com funcionalidades, com ergonomia, com conforto para quem utiliza. E a gente não faz um produto assim à toa, nós temos uma linha de pesquisa, uma linha de desenvolvimento, nós trabalhamos uma equipe multidisciplinar aqui, e para isso a gente tem que estar sempre buscando conceitos, buscando referências, buscando cientificidade naquilo que a gente vai colocar nos nossos produtos. Então, um pouco dessas pesquisas eu vou estar compartilhando para vocês hoje aqui, para que a gente possa também agregar valor a esse conteúdo que a gente está querendo levar até a sua casa. E eu já agradeço por você estar aqui nos assistindo. E vou te falar também que essa live, ela é uma live interativa. Então, se você quiser deixar os seus comentários aqui no chat, a gente vai poder estar respondendo durante a nossa interação aqui. E aquilo que a gente não conseguir responder aqui, nós vamos estar respondendo no decorrer da semana nas nossas redes sociais. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Então, eu começo te fazendo uma pergunta. Eu estou aqui com a minha colinha, mas eu quero começar te fazendo uma pergunta para você me responder. O que é ser produtivo para você? Você sabia que ser produtivo é diferente de ser ocupado? Produtividade se relaciona com o fato da gente fazer as nossas atividades o mais rápido possível com menor quantidade de recursos disponíveis. Para você realmente iniciar um trabalho, terminar com eficiência, com qualidade, aquilo que você está fazendo e no menor tempo possível. Na verdade, produtividade nada mais é do que isso. E tempo, hoje, é um recurso muito escasso, né? Então, hoje a gente busca muito ter tempo para fazer as coisas que a gente gosta, ter tempo para estar com quem nós gostamos, para ter momentos de qualidade. Então, ser produtivo nunca esteve tão em alta como hoje, porque nós passamos grande parte do nosso tempo relacionados com atividades do trabalho, nós levamos o trabalho para casa, trazemos o trabalho, a casa para o nosso trabalho. Então, ser produtivo hoje, ter tempo hoje é essencial nos nossos dias atuais. Então, esse é o nosso conceito de produtividade. Então, produtividade é a otimização das nossas tarefas com rapidez. Agora, como que a gente faz essa otimização? Gerando uma hierarquia, uma lista de prioridades naquilo que a gente quer realizar. Produtividade, existe um ápice da nossa produtividade que é o estado de flow. Flow em inglês significa fluxo. Então, o estado de flow, dentro desse conceito de trabalho, ele diz respeito a gente estar imerso numa atividade a tal ponto que a gente está executando ela e a gente nem percebe o tempo passar. Então, quando a gente tem uma atenção plena, uma atenção focada, a nossa produtividade ela tende a disparar.
E o ápice dessa produtividade é o estado de flow. Então, para que a gente possa alcançar esse estado, a gente precisa estar realmente dentro dessa tarefa que a gente está realizando, para que a gente possa, então, ter a maior produtividade possível naquele ambiente. O problema é que nesse contexto atual que a gente está passando, está muito difícil a gente nos manter produtivo, porque existem vários fatores que nos limitam a exercer essa produtividade, a exercer esse ápice, a trabalhar com esse flow máximo dentro das nossas tarefas. E é sobre esses limites que a gente vai falar hoje. A gente dividiu, na verdade, em 3 partes, em 3 grandes conteúdos. Então, primeiro a gente vai falar dos limites digitais, segundo nós vamos falar dos limites físicos e terceiro nós vamos falar dos nossos limites com relação às nossas próprias atividades. Quando nós falamos nos limites digitais, também vou começar te fazendo uma pergunta. Me conta, quanto tempo você passa no universo digital? Eu imagino que esse tempo ele não deva ser pouco e ele tem aumentado muito nos últimos tempos. Até com esse fato disso que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão, às vezes, mais presentes no ambiente digital do que no ambiente real. Então, existem alguns limites, sim, no ambiente digital. Por exemplo, é importante a gente ter essa consciência de quanto tempo a gente passa no mundo digital e do que nós fizemos no mundo digital. Então, para isso, eu queria te dizer que para a gente manter a nossa produtividade, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é ter um tempo específico para que nós possamos olhar os nossos e-mails, entrar nas redes sociais, interagir nas redes sociais. Porque assim, se a gente começa fazendo um trabalho, pessoal, e a gente para a cada pouco, né, e pega o telefone, e olha o telefone, e vê, e volta, só nesses 2 minutinhos que eu perdi para olhar, eu já tenho aqui, sei lá, umas 8 mensagens aqui. Eu tenho notificação do Face, eu tenho notificação do Instagram, eu tenho notificação do WhatsApp. Olha só, no momento que eu volto a fazer a minha atividade, o meu cérebro ele vai demorar de novo para entrar no fluxo daquilo que eu estava falando. Naquele flow que eu comentei no início dessa live, ele demora. Então, todas as vezes, pessoal, que eu saio da atividade que eu estou fazendo, eu distraio o meu cérebro com alguma atividade, eu perco a minha produtividade. A minha produtividade ela decai e eu demoro um tempo para retornar. Ô Cris, quanto tempo a gente demora para retornar? Olha, em média, depende, 5 minutos, 8, 10, 20, meia hora, a média é 20 minutos, mas isso depende de pessoa para pessoa e também depende daquilo que a gente está realizando. Então, essa é a primeira orientação em relação aos limites aos limites digitais. Outra orientação importante quando a gente fala desse mundo digital é o seguinte, é a gente lançar mão das ferramentas que a gente tem de produtividade no mundo digital. Se você colocar aí no Google ferramentas de produtividade digitais, irão aparecer várias. A gente pensou em passar para vocês algumas que realmente facilitam muito o trabalho nesse momento. Então, por exemplo, para armazenamento de conteúdo, de material, a gente tem o Dropbox, a gente tem o Google Drive. Eu tenho uma ferramenta que eu acho super importante, eu trabalho muito com o Instagram, aqui na Cavalete nós também trabalhamos com o Instagram aqui da empresa, que existem as ferramentas de automatização de postagem, que são ferramentas que ajudam muito a otimizar o tempo. Então, por exemplo, se destina uma manhã para se montar essas montagens, aí você programa quando elas serão postadas, o horário, em quais canais, isso facilita muito o processo produtivo. Eu particularmente uso muito. Então, eu uso, por exemplo, a MLabs, mas tem outras plataformas. Depois, se vocês quiserem saber, vocês podem mandar aqui pra gente, que a gente manda depois para quem perguntar, tá? A gente até pode deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Existem ferramentas de produtividade como o Evernote, para gerenciamento de tarefas, para gerenciamento de equipes. O Trello também é uma ferramenta bem produtiva. E agora, em especial, eu quero te falar de uma ferramenta que eu até marquei aqui, que eu não podia deixar de falar, que ela se chama Rescue Time. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui também, que ela é uma ferramenta, pessoal, que, assim, vamos pensar, quais são os grandes vilões da produtividade? Primeiro é a gente não ter tempo, né? A gente já falou da importância do tempo. Segundo é a procrastinação. Eu vou deixar para depois. Isso acontece muito agora nesse ambiente, quando a gente está trabalhando em home office, né?
Então, o que que acontece? Ah, eu vou deixar para depois, eu estou em casa, depois eu faço e a gente às vezes acaba não fazendo. Então, falta de tempo e procrastinação são fatores que interferem muito na produtividade. E o Rescue Time, ele nos ajuda a ter uma noção disso. De que forma? Ele vai nos dar um relatório de quanto tempo a gente passou em cada rede social, por exemplo. Quanto tempo a gente passou no YouTube, no Instagram, no site tal, no Google, no Gmail. Então, você consegue ter uma noção de quanto tempo você tem gasto em cada uma dessas plataformas, em cada um desses recursos. Por que que isso é importante? Porque a gente tendo essa consciência, quando a gente tem essa consciência, essa autoconsciência daquilo que nós fizemos e quanto tempo a gente despende nessas ferramentas, nessas redes, a gente consegue reorientar os nossos hábitos. Opa, eu estou passando muito tempo no Instagram. Opa, eu estou passando muito tempo respondendo e-mails. Será que eu não consigo otimizar os meus e-mails? Então, é uma ferramenta que vale muito a pena quando a gente pensa em produtividade. E também, hoje está muito assim, em alta falar do Zoom, falar do Skype, do Hangouts, do Google Meets, que são ferramentas de conexão, né? Elas eliminam as barreiras geográficas e fazem com que nós possamos ter mais conexão com o mundo, independente do local onde a gente está. E essa questão, assim, claro, está em alta agora essas plataformas de reuniões, mas não é de hoje que elas existem, a gente sabe disso. E algumas empresas, e a gente tem até alguns estudos aqui, mostram que existem algumas empresas que já trazem isso há bastante tempo. Por quê? Para redução de custo em viagem, para redução de custo em hospedagem. Então, eu quero te dizer assim, aproveita esse momento e tenta entender essas plataformas, porque elas podem te ajudar muito no futuro. Quanta gente está conversando com as suas equipes, está trabalhando normalmente devido a essas plataformas, certo? Muito bem. E quais são, então, agora, pessoal, os limites físicos da nossa produtividade nesse momento atual que nós estamos vivendo? Primeiro, o que são limites físicos? Limites físicos são limites que a gente enxerga, tá? São limites visíveis. O móvel, a cadeira, o ambiente como um todo. Então, vamos lá. O nosso corpo é um limite físico. O nosso corpo ele pode ser um grande aliado da nossa produtividade ou ele pode ser um grande vilão da nossa produtividade. Depende da maneira de como a gente gerencia o nosso corpo, depende da maneira de como a gente cuida do nosso corpo, cuida dessa nossa relação com o nosso corpo. E eu te faço essa primeira pergunta. O seu corpo, você está tendo uma relação legal com ele ou ele está no piloto automático? Você só segue o fluxo? Então, é uma coisa para a gente pensar exatamente. Então, primeiro aspecto dos nossos limites físicos. Quando a gente está trabalhando em casa, tá? Porque, vejam bem, esse momento que a gente está passando não é um trabalho de home office programado. A gente teve que se adaptar a esse momento, certo? Quer dizer, eu não esperava que eu tivesse que trabalhar em casa, então eu adaptei. Eu adaptei a minha casa, eu adaptei a minha mesa de jantar, eu adaptei a minha mesa de cozinha. Então, é importante que sim, que você limite um espaço adequado para você realizar as suas atividades. Eu não te aconselho usar o seu quarto para isso, porque o nosso cérebro ele precisa entender que o nosso quarto é um local de descanso. Então, se você puder, dentro dos seus limites físicos, escolher, de repente, a mesa da cozinha, a mesa da sala, o sofá com uma mesinha, tá? Você consegue estar adaptando esse espaço. Mas esse limite do que eu vou escolher, ele é muito importante. Uma vez que você escolheu o local, né, vou usar a mesa da cozinha, ok. Quando você iniciar o seu trabalho, que você tem um horário. Eu comecei à 13h, eu vou terminar às 5h. Quando você vai usar aquela mesa, por favor, deixe tudo organizado, né? Nada de deixar a panela em cima, ou deixar o resto Então, assim, prepara aquele ambiente, porque ali você vai iniciar o seu trabalho. Porque é muito fácil a gente se dispersar. Avise as pessoas da sua casa, da sua convivência, que a partir daquele momento você estará trabalhando realmente, realizando efetivamente as suas tarefas. Outro aspecto importante em relação aos limites físicos diz respeito, pessoal, às nossas distrações visuais e auditivas de ruído. Sim,
nós tendemos a nos dispersar com muita facilidade. Então, procure evitar distrações visuais. Ô, Cris, que tipo de distração? Imagens, televisão ligada, um programa acontecendo que concomitante às suas tarefas, porque isso é uma forma, sim, de distração. E vamos falar uma coisa? A gente adora se sabotar, né? Quando você está fazendo uma atividade que exige um pouco mais de concentração, a nossa primeira resposta é só um pouquinho, acho que eu vou fazer uma coisa, vou dar uma olhadinha no YouTube, né? Então, evite esse tipo de distrações. Outra coisa que incomoda muito, principalmente nós mulheres, é a questão da bagunça ao redor do ambiente que a gente escolheu para trabalhar. Eu mesma já passei por isso. Às vezes eu estou em casa, estou trabalhando, e eu olho, mas peraí, tem uma coisa fora do lugar. Aí eu levanto, vou lá, organizo e volto. Então, é outra forma da gente dar uma escapada do trabalho. Então, assim, vai trabalhar, antes de começar o seu trabalho, as suas atividades, dá uma organizadinha, tá? E deixa aquele ambiente realmente, visualmente, sem distrações. O ruído, o barulho, é um grande vilão da nossa produtividade. Eu, particularmente, é uma coisa que me atrapalha muito, né? Então, eu acho que muitas pessoas também vivem essa questão do ruído. Existem os ruídos normais da nossa casa, o barulho das pessoas, da rua, de alguns animais, né? Mas, quando a gente está trabalhando, isso acaba atrapalhando e atrapalha muito. A gente perde o flow produtivo, a gente perde o fluxo da produtividade. Às vezes, o nosso cérebro ele demora para retornar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um fone de ouvido, um abafador de ouvido, ou até aqueles protetores auriculares, né? Se você não tem um fone, pode providenciar. Até um algodãozinho, de repente, ele já ajuda a amortecer o ruído. E é muito importante ter, sim, esse controle. Claro que se você trabalha num lugar fechado, né, se você conseguir adaptar um local da sua casa, que você consiga trabalhar num ambiente fechado, você fecha a porta e fica plenamente focado naquilo que você está fazendo. Outra questão, pessoal, que a gente tem falado muito nas redes sociais há bastante tempo, mas pela importância, eu vou retomar aqui, é a questão do mobiliário. Então, assim, se a gente não cuidar desse aspecto, e sim, nós precisamos olhar para esse aspecto, a gente pode sentir um desconforto, sentir uma limitação física. Então, às vezes, começa com uma dorzinha aqui, na lombar, depois no quadril, depois no joelho, depois no pé, sabe? E aquilo começa a interferir na nossa produtividade. Então, sim, nós precisamos olhar também para o nosso mobiliário. Então, eu vou passar rapidamente algumas informações aqui, mas te digo que é muito importante, sim, que você tenha este olhar para o mobiliário que você escolheu para realizar as suas atividades. Então, vamos lá. O que a sua cadeira tem que ter? Então, primeira coisa, a sua cadeira, você precisa ter um apoio suficiente para a sua região lombar. A região lombar é o local onde sustenta o peso do nosso corpo, então ela tem que ficar apoiada, ok? Os seus pés precisam estar apoiados no chão. Se isso não for possível, você tem que providenciar um apoio de pé. Cris, como é que eu vou... Não precisa, pode ser uma caixinha, pode ser revista, o que você tiver na seu pé tem que ficar apoiado. Tá? Isso faz muito sentido e tem muita gente que tem dor nas costas porque não cuida desse aspecto, ok? Braços apoiados, nada de você trabalhar com o braço assim, certo? A superfície da mesa de preferência que ela seja fosca, nada de superfície brilhante, porque isso pode gerar um ofuscamento na região ocular. E o seu monitor, de preferência que ele fique numa altura, de modo que você não precisa baixar muito o pescoço, nem levantar. Então, ele precisa ficar numa altura que você colocando aqui uma reguinha, ele fique mais ou menos aqui, ó, retinho, tá? Por quê? O pescoço é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, pessoal, porque a gente passa muito tempo aqui, ó, tá? Então, vamos estar atentos a isso. Eu já recebi aqui algumas perguntinhas, tá? Deixa eu abrir aqui. Tô aqui no meu WhatsApp. Ok. Obrigada, Cristiane. Sensacional mesmo, né? Eu acho que é super pertinente, a Cavalete está muito preocupada em relação a isso. Muito bem. Além disso, pessoal, outro detalhe que a gente tem que cuidar é evitar quinas vivas no mobiliário, tá? Então, por quê? Para que não haja nenhuma compressão de nenhuma região corporal. Isso você tem que observar, tanto na mesa quanto na cadeira.
É claro que se sua cadeira for cavalete, você não precisa se preocupar com isso, porque a gente já se preocupa por você. Tá? Então, claro que se a sua cadeira for uma cadeira feita, produzida por nós, a gente já se preocupa com isso por você. Então, você não precisa se preocupar, porque nós apresentamos todas as características ergonômicas possíveis no nosso produto. Então, limites físicos. Outro detalhe importante quando a gente pensa nos limites físicos diz respeito também à manutenção das nossas rotinas. Sim, nossas rotinas de sono, de refeições, de entrar e sair do ambiente de trabalho, que seja a nossa casa ou seja a nossa empresa. A gente está falando desse momento, então a gente vai falar mais da nossa casa. Por quê? Porque existe o que nós chamamos de ciclo circadiano ou relógio biológico, que é o que o nosso corpo identifica que é dia, que ele precisa produzir, que à noite ele precisa descansar. Então, nós precisamos manter o nosso relógio biológico funcionando. De que forma a gente mantém ele funcionando? Através da nossa rotina, dos nossos horários. Né? Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso também. Porque quando a gente trabalha em casa, porque eu estou em casa, então vou começar mais tarde, vou dormir mais tarde, vou acordar mais tarde, eu posso. Não, nós precisamos manter a rotina. Até principalmente, pessoal, porque o relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, ele interfere também nas nossas funções cognitivas. Então, e também nas nossas funções vitais, certo? Então, o nosso corpo, ele funciona realmente através do nosso relógio biológico. E eu aproveito também para falar aqui para você sobre essa questão do relógio biológico, que quanto mais você tiver em contato com a luz natural, tá, mais a gente vai ativar o nosso relógio biológico. Para o nosso corpo entender que é dia e ele precisa trabalhar, a gente precisa receber a luz solar, a luz externa. Então, deixa a luz entrar, né? Vamos deixar realmente os nossos ambientes mais claros, bem iluminados, porque além da gente aumentar a nossa produtividade, o sol também ele tem um efeito na fixação da nossa vitamina D3, tá? E também ele ajuda a nossa imunidade, nada mais que a gente está com uma imunidade super alta para a gente poder, nesse momento, né, pessoal, para a gente poder se manter saudável. E a última dica aqui em relação à última orientação, porque assim, pessoal, eu tenho mania de falar dica, mas na verdade não é dica, tá? Isso aqui que eu estou trazendo para vocês são pesquisas nossas aqui da Cavalete que a gente está repassando para vocês, ok? Então, a nossa última orientação em relação aos ambientes físicos, mas não menos importante, diz respeito às nossas pausas, à realização de pausas durante a realização das nossas tarefas. Por que é importante nós possamos realizar pausas? Pausas físicas e pausas mentais. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, precisa de pequenas paradas durante o nosso processo produtivo. Cris, mas eu quero produzir bem, eu quero produzir mais, então eu não vou parar de trabalhar. Muito pelo contrário. Se você quer produzir mais, se você quer produzir bem, você e eu precisamos fazer pausas no nosso dia a dia de trabalho, seja em casa, seja na empresa. Que tipo de pausa que são essas? Você pode escolher, você pode fazer pequenos alongamentos, você pode caminhar, você pode se movimentar, você pode movimentar a sua cadeira. Né? Então, as nossas cadeiras, por exemplo, aqui na Cavalete, a gente usa mecanismos que são super sustentáveis, são super duráveis. Então, você pode ficar regulando eles o dia todo, se movimentando através dessa cadeira o dia todo, que ela vai ter a mesma funcionalidade, a mesma eficiência, porque nós usamos componentes de muita qualidade aqui no nosso processo. Mas é importante que sim, você se movimente, tá? Deixa eu olhar aqui. Parei que veio uma perguntinha do Eduardo Oliveira. Tudo bem, Eduardo? Cristiane, as poltronas com mecanismo de relax são indicadas para as pessoas que permanecem bastante tempo sentadas? Sim, são indicadas. Na verdade, quando a gente fala de pessoas que ficam muito tempo sentadas, né, fazem um trabalho operacional mais prolongado, quanto mais a gente puder lançar mão de regulagens, maiores são as chances das pessoas usarem essas regulagens e se sentirem mais confortáveis no seu ambiente de trabalho. E o sistema Relax, que foi perguntado pelo Eduardo, foi colocado aqui na pergunta dele, é um sistema exatamente que facilita isso.
né? Ele tem uma relação aqui do encosto e do assento que facilita exatamente esse posicionamento, essa harmonia do nosso corpo. E quanto mais a gente se movimenta, mais a gente vai ficar produtivo, mais a gente vai produzir. Por quê? Porque a gente vai estimular a nossa circulação sanguínea, entre outros fatores. Você deve estar se perguntando, mas Cris, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer pausas e que tipo de pausas elas são? Então, como eu já falei, alongamento, movimento, hidratação, a gente precisa parar e tomar água, pessoal. Aliás, só um pouquinho que eu vou tomar a minha aqui, né? Já estou um tempo falando, peraí. Voltando, por quê? Porque a água, ela faz parte das nossas funções vitais, então a gente precisa se hidratar, certo? Então, para, toma água, come um lanchinho, se movimenta, movimenta a sua cadeira, lança a mão dos recursos de regulagem que a sua cadeira tem e realmente mantenha-se ativo. Tem um dado aqui, pessoal, que diz o seguinte, um estudo que a gente conduziu aqui, diz o seguinte, que quando a gente se movimenta, tá? Nós temos um aumento de cerca de 60% da nossa criatividade. Olha só que dado importante. Então quer dizer que quanto mais a gente se movimenta, mais produtivo a gente fica? Sim. Mais criativo a gente fica? Sim. Porque a criatividade está relacionada também com momentos de ócio. Então se a gente ficar colocando aquela meta, tem que produzir, tem que fazer, a sua criatividade ela vai reduzindo. Então, no momento que a gente para, tem um momento de pausa, a nossa criatividade ela tende a aumentar, porque o nosso corpo ele passa a ser mais oxigenado e a nossa mente ela tem um descanso, ok? Se você tem dificuldade para realizar as pausas, se não faz parte ainda do seu hábito, você pode colocar pequenos post-its na tela ou colocar o próprio telefone despertar. De quanto em quanto tempo? Olha, isso varia, tá? Varia individualmente, varia do processo que a gente está. Mas, geralmente, a gente orienta para que pare a cada 40 minutos, ou no mínimo 3 vezes por turno. Isso mesmo que você viu e ouviu, 3 vezes por turno, no mínimo. É importante sim, pessoal. Olha, tem vários estudos que elencam realmente os aspectos positivos da realização de pausas, ok? Muito bem. Limites profissionais. Gente, que momento que a gente está vivendo, né? Nossa, eu achei tão legal a nossa iniciativa da Cavalete estar fazendo isso, porque a gente está num momento realmente delicado. Quais são os nossos limites profissionais? Está todo mundo com medo, a situação está incerta. Então, o que a gente pode fazer para a gente poder passar por esse momento da melhor maneira possível? Tá todo mundo com medo. Eu acho que medo é a palavra mesmo, né? Medo de perder o emprego, medo de não poder pagar suas contas, medo de não poder, enfim, voltar à nossa rotina. E que falta que a gente está sentindo da nossa rotina, né, pessoal? Para quem era acostumado, assim, a gente vê tanta gente reclamando, ai, que saco, tem que trabalhar, e agora tá falando, ai, que saudades do meu trabalho. Eu acho que é um momento mesmo para a gente pensar, para a gente colocar isso assim, as claras, não para os outros, mas para nós mesmos. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente fala dos limites profissionais é a autogentileza, sabe? Ser gentis conosco mesmos, parar de se cobrar tanto. Às vezes a gente se coloca metas tão altas, tão difíceis de cumprir, e a gente está sempre num looping de, ai, nunca tá bom, eu sempre tenho que buscar mais e mais e mais e mais, e aquilo vai nos machucando verdadeiramente, física, emocionalmente, mentalmente. Tá na hora da gente começar a olhar para nós mesmos com mais gentileza, com mais autocompaixão. Então esse é o primeiro limite profissional que a gente tem que começar a colocar em prática hoje, já agora, nesse momento. Olhe para você mesmo, né? Vamos parar de se cobrar tanto e de se preocupar. Nós temos realmente, o ser humano tem essa tendência, né? Nós vamos nos preocupar com algo que vai acontecer, mas a gente não sabe se vai acontecer. Mas a gente já está imaginando como vai acontecer, o que eu vou fazer. Então, assim, easy, calma, vamos olhar para dentro. Em relação também a preocupação, existem coisas
e decisões que estão ao nosso alcance, mas existem coisas, decisões e ações que não estão ao nosso alcance. Então, que a gente possa ter essa clareza profissional mesmo também, de saber que existem coisas que eu posso fazer, eu posso dar o meu melhor naquele momento, e tem coisas que eu não posso fazer, que foge ao meu entendimento, que foge àquilo que eu posso fazer naquele momento. Então, é importante a gente ter essa clareza. O planejamento dentro desses limites profissionais é algo que precisa também ser coordenado, que precisa ser priorizado, que precisa ser considerado. Pequenas metas, micrometas, macrometas, pequenos objetivos, grandes objetivos. Quais são as suas prioridades profissionais neste momento? Então, esse é um limite que a gente tem que parar, olhar para dentro e pensar, refletir em ver que forma a gente pode fazer isso acontecer de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais gentil, como a gente já falou. Outra coisa que eu quero falar, que eu vejo que as pessoas, assim, elas não... As pessoas, né, a maioria das pessoas que a gente conversa e convive, costumam não comemorar pequenas vitórias. E se a gente não comemora, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele nunca vai entender como algo que realmente aumente a minha produtividade, aumente a minha autoestima, aumente a minha força de vontade, aumente o meu engajamento. Então eu quero te falar que a partir de hoje, que a gente possa comemorar pequenas vitórias. Sabe? Vitórias simples. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu comemoro essa vitória. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Eu comemoro essa vitória. Para mim ela é importante. Para a empresa é importante que você está aqui. Então, assim, que a gente possa realmente comemorar, celebrar, se dar esse direito de comemorar pequenas vitórias. Tá? Deixa eu olhar aqui. Muito bem. Tem outra aqui. Tá. Vou só finalizar aqui, depois eu vou para as perguntas aqui que já veio mais, certo? Voltando. Cultivar emoções positivas. Gente, assim, tem uma coisa que é diferente, assim, a gente pensar positivo, a gente sentir positivo. Na verdade, quando a gente começa a trabalhar emoções positivas, o nosso pensamento automaticamente ele fica mais positivo. Emoções positivas geram pensamentos positivos, que geram hábitos positivos, que geram ações positivas. Então, nesse momento, vamos nos focar em manter bons sentimentos. Eles fazem milagres no nosso corpo, na nossa mente, no nosso ambiente, nas nossas situações. Então, o primeiro sentimento que eu quero pedir para a gente fazer hoje, a partir de hoje, agora, já, é a gratidão. Então, se você tem o hábito de agradecer, valorize esse hábito. Se você não tem o hábito de cultivar a gratidão, passe a exercer esse hábito. Existem vários estudos que falam da importância da gratidão. Quando a gente está grato, a gente não consegue estar infeliz. São sentimentos antagônicos, eles não andam juntos. Então, se você consegue cultivar a gratidão, você passa automaticamente a gerar boas emoções, bons sentimentos, bons pensamentos e boas ações. Então, esse é um primeiro. Existem inúmeros outros, amor, caridade, né? Então, sentimentos realmente positivos nos tornam melhores, nos tornam mais fortes, nos tornam mais imunes. Uma das práticas para a gente cultivar o hábito da gratidão é você ter um diário de gratidão e você escrever nesse diário todos os dias pelo que você é grato. De manhã, ao dormir, são ações que automatizam, que a gente vai ensinando para o nosso cérebro como criar este hábito, certo? E outro sentimento que eu quero te ensinar, não, provavelmente todos já sabem, mas eu quero te incentivar a exercer é o otimismo. Você sabia que as pessoas otimistas são pessoas que vivem mais tempo e são pessoas que desenvolvem maiores sentimentos de bem-estar? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque a Universidade de Boston fez um estudo com mais de 70 mil pessoas
e concluiu que as pessoas mais otimistas são as pessoas que viviam em média, olha só, até eu notei, de 11 a 15% mais do que as pessoas que não eram otimistas, e também são pessoas que sentiam muito mais bem-estar em realizar as suas atividades no seu dia a dia. Então, fica aí essa orientação super importante. Praticar a atenção plena é outro hábito de produtividade importante que a gente também tem que considerar. O que é a atenção plena? É estar presente naquilo que eu estou fazendo. Prestar atenção nos nossos pensamentos, nas nossas ações e também nos nossos sentimentos. Identificar aquilo que a gente está sentindo é uma maneira da gente realmente exercer a atenção plena. Cris, o que faz o fato de eu ter atenção plena? Bom, quando a gente tem atenção plena, a gente começa a ter consciência do nosso corpo, consciência dos nossos pensamentos, a gente aumenta a nossa produtividade, a gente aumenta o nosso bem-estar, a gente adoece menos. Então, que a gente realmente possa estar presente, plenamente presente nesse momento. No momento que a gente está fazendo, naquilo que a gente está fazendo, que a gente possa realmente estar atento àquilo que a gente está fazendo, que a gente está sentindo, que a gente está falando, que a gente está pensando. Assim, além da gente ser mais produtivo, a gente também consegue fazer as nossas tarefas em muito menos tempo. Muito bem. Também, pessoal, quando a gente consegue trabalhar a emoção plena, a atenção plena, a gente consegue ter muito mais equilíbrio emocional para que a gente possa realizar as nossas tarefas. E agora eu quero te falar uma tríade de sentimentos importantes também quando a gente fala dos nossos limites profissionais. Para que a gente verdadeiramente, a partir de hoje, pare de ter tanto medo e comece a encarar essa situação de uma maneira um pouco mais positiva. Olha só, a tríade é a seguinte, ó. Empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar das pessoas. Compaixão. O que é a compaixão? É eu me colocar no lugar das pessoas e querer ajudá-las. E generosidade. É eu ser generoso, é eu me doar para os outros, doar não apenas meu tempo, não apenas coisas físicas, mas também o meu tempo, mas também as minhas emoções, mas também aquilo que eu tenho de bom em mim. Por que eu estou te falando isso? Eu acho que esse é o momento exatamente para a gente pensar nisso. Porque existem, assim, tantos estudos que falam dessas emoções, da importância dessas emoções. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente se coloca no lugar de alguém, quando a gente ajuda, se coloca e quer ajudar, a gente gera mais bem para nós mesmos do que para o outro. Então eu acho que esse momento é um momento exatamente para a gente colocar isso em prática, sabe? Não deixar isso para depois. Que isso faz parte de uma cultura de bem-estar, de uma cultura de felicidade, que está na hora da gente começar a cultivar de novo, sabe? A Universidade de Berkeley, ela fala, e tem, assim, gente, eu posso listar para vocês vários estudos, tá? Que falam que quando a gente consegue colocar em prática a empatia, a compaixão e a generosidade, efetivamente a gente passa a ser muito mais feliz do que quando a gente não consegue colocar isso em prática, ok? E para terminar, os nossos limites profissionais, é importante nesse momento também que a gente cultive as nossas relações sociais, mesmo à distância, que a gente possa se comunicar com as pessoas, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, com as pessoas que realmente são importantes para a nossa vida. Porque quanto mais relações sociais a gente tem, maiores são as chances da gente poder estar mais feliz. Se a gente está mais feliz, a gente aumenta a nossa imunidade, a gente produz mais, a gente produz melhor e a gente, consequentemente, vive de uma maneira muito mais leve, ok? Agora, eu quero responder algumas perguntas aqui que vieram especificamente da parte de ergonomia. O Jefferson nos perguntou o seguinte: Cris, no posto de trabalho, de ergonomia física, tá? No posto de trabalho, com um mecanismo síncrono, necessariamente eu preciso ficar a 90 graus entre o assento e coluna, ou posso trabalhar com mecanismo ou posso trabalhar com mecanismo mais inclinado? Gente, é o seguinte, essas regulagens, na verdade, qual é o objetivo dela? É você, porque assim, vamos lá, antigamente a gente tinha
aquela premissa de que para você trabalhar numa posição ergonômica, você tinha que ficar retinho a 90 graus e tal. Isso hoje já não existe mais. A melhor posição é aquela que você se sentir mais confortável para você realizar a sua atividade, desde que você mantenha a sua coluna lombar apoiada, ou seja, que a sua coluna ela possa fazer a posição mais fisiológica possível com a coluna lombar apoiada e os seus pés também apoiados, certo? Então, os mecanismos, é claro que existem mecanismos que só vão movimentar o encosto, existem mecanismos que regulam o encosto e o assento, como, por exemplo, o síncrono e o relax, mas também a postura da pessoa é aquela que realmente ela se sentir mais confortável, porque isso vai depender dela, do ambiente que ela trabalha e também da atividade que ela realiza, certo? Então, não existe mais hoje, Jefferson, essa regra de tem que trabalhar 100% a 90, tem que trabalhar o tempo todo a 90 graus e tal. Não, a gente tem que realmente lançar a mão da regulagem da cadeira, seja ela qual for, né? A Cavalete oferta, em especial, 3 regulagens. Nós precisamos, que é o Synchron, o Relax e o SRE, nós precisamos, que são as regulagens de encosto, tá? Nós precisamos dar liberdade para que as pessoas possam usar a cadeira conforme ela se sentir mais confortável, certo? Muito bem. A Lara disse o seguinte: tudo bem, Lara? Que bom que você está aqui conosco. Vocês podem enviar essas pesquisas para criarmos posts no Instagram e entregar um conteúdo de qualidade para nossos clientes? É claro que sim, a gente pode mandar sim, sem problema, será muito legal. A Simone disse o seguinte: obrigada por aprimorar nossos conhecimentos, será essencial educar. Muito bem, sim. A gente precisa... Gente, porque a gente precisa estar conhecendo exatamente isso que está acontecendo hoje. O que acontece com as pessoas, quais são realmente, assim, essa interação, né, do limite físico, da questão emocional, do limite profissional, a questão do limite digital. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas são um todo, todo mundo está vivendo isso. A gente não consegue mais separar, sabe, o que é físico. Hoje a gente tem um conjunto para a gente poder olhar, para a gente poder alcançar, para a gente poder indicar, para que as pessoas possam efetivamente ser mais produtivas. Então, essa é a ideia mesmo, viu, Lara? Viu, não, Lara não, Simone. A Amanda disse o seguinte: Cris, qual a importância da neurociência aplicada à arquitetura corporativa nos dias de hoje? Uau, que legal. Gente, a neurociência, na verdade, ela é uma área que estuda realmente a questão dos aspectos neurológicos e a aplicação exatamente ao ambiente. A gente falou aqui diretamente de neurociência. Eu acho que, por exemplo, na ergonomia, a gente tem o que nós chamamos de ergonomia cognitiva, tá? Que diz respeito exatamente a essa aplicação da neurociência na ergonomia. Eu acho isso, assim, ó, incrível. Eu, particularmente, eu sou encantada pelas pesquisas da neuroarquitetura. Então, eu acho que mais do que nunca, Amanda, pelos aspectos que a gente tem visto hoje no dia a dia, das pessoas adoecerem por ansiedade, por estresse, por depressão, mais do que nunca, ela é de fundamental importância. E a ergonomia, ela é uma grande aliada também da neuroarquitetura. Eu acho que são ciências que se complementam e que andam juntas pelo bem-estar emocional e físico das pessoas. E, claro, também mental, emocional, físico e mental das pessoas. O Francisco perguntou o seguinte: qual a principal fonte de inspiração da Cavalete para produzir melhor os seus produtos cada vez melhor? Gente, a nossa principal inspiração são as pessoas, são os nossos usuários. Nós somos, vou te falar, viu, Francisco, nós somos uma empresa muito inspirada. Primeiro porque a gente ama essa empresa. Eu acho que uma das características da Cavalete é que nós temos, a maioria dos nossos colegas aqui, nós temos, sei lá, eu tenho 18 anos de casa, aqui meus colegas que estão aqui têm 10, 12, aqui ó, 8, lá 20 anos de casa. A gente é apaixonado por essa empresa, eu acho que é isso que nos mantém inspirado.
Vocês, nossos usuários, são a nossa inspiração. Nós somos muito atentos ao que está acontecendo com vocês aí fora, aqui dentro. Aqui dentro, eu quero dizer assim, aqui dentro do coração de cada um de vocês. Porque a gente se coloca realmente, está atento realmente àquilo que está acontecendo. E essa é a nossa principal fonte de inspiração, além, é claro, das tendências de design, das questões ergonômicas, das questões de engenharia, de durabilidade, de conforto, de inteligência, na parte de engenharia. Nós temos um laboratório aqui. Então, assim, a gente quer cada vez fazer melhor para você, porque você é a nossa inspiração. Eu acho que isso resume basicamente o que nos inspira aqui na Cavalete. A Maria diz o seguinte: transparência e clareza na comunicação ajuda na produtividade? Muito, muito. Eu vou te dizer, Maria, que assim, ó, se as pessoas não têm clareza, se elas não têm feedback daquilo que elas estão fazendo, elas não conseguem ser produtivas. Sabe por quê? Porque sempre vai gerar aquela coisa: será que eu estou fazendo bem feito? Será que é isso mesmo? Já que ninguém me dá o feedback, eu não sei para que caminho eu vou. Não sei qual é o meu rumo, para onde é que eu vou. Então, assim, sim, se eu tenho clareza na comunicação, se eu tenho feedback, se eu tenho transparência, eu consigo saber qual é o caminho. Porque mais importante do que a velocidade é a direção. Não adianta eu fazer alguma coisa rápida, bem feita, com otimização de tempo, se eu fiz aquilo que não era para fazer. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Então, assim, clareza e transparência fazem muita a diferença, sim. A gente precisa se comunicar com as equipes, a gente precisa se comunicar com os nossos superiores para saber para onde a gente vai e qual é o melhor caminho a seguir. Certo? Pessoal, deixa eu ver se veio mais pergunta aqui. Tá? Beleza. Gente, olha só, tem bastante pergunta que a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai, durante essa semana que vem, a gente vai estar respondendo elas nas nossas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, né? Quem sabe até uma próxima live de perguntas e respostas para vocês, seria incrível. Eu queria finalizar essa nossa live de hoje, não quero também, porque a gente também tem outras coisas para fazer, tem a nossa família para curtir, amanhã é feriado, e é sobre esse feriado que eu quero falar para você. Em nome da Cavalete, nós queremos desejar um feliz Dia do Trabalho. O trabalho realmente nos constitui como pessoas, o trabalho nos faz vencermos desafios e sermos melhores, para um mundo melhor, para pessoas melhores. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente deseja para você, um feliz Dia do Trabalho. Né? Eu vou passar o meu dia do trabalho fazendo o que eu mais gosto, que é trabalhando. Mas é importante também a gente ter período de descanso, então que você possa aproveitar o seu dia do trabalhador, o seu dia do trabalho da melhor maneira possível, com quem e como você preferir. Certo, pessoal? Eu agradeço a vocês por essa oportunidade de entrar nas suas casas, nos seus ambientes, receber a mim, receber a Cavalete. E em nome dessa empresa, dessa grande empresa, muito obrigada por aceitar o nosso convite e nos receber na sua casa. Obrigada, que Deus nos abençoe e até as próximas. Até!